Olá, bom dia, você jovem universitário, né? Mais uma aula de biologia, mais um dia, né? Que coisa boa, né? Temos notícia aí boa para você, né? O Enem foi adiado 30 ou 60 dias. É mais tempo para você estudar, porém, você que está aí na sua casa, em isolamento social, respeitando aí as orientações médicas e do governo, científica, deve estar estudando, tem que estar estudando. Não adianta nada o Enem ser adiado 30 dias e você não estudar. Isso vai ajudar a concorrência. A concorrência está estudando. Não esqueça, você tem que estudar. E uma das coisas que eu tenho que iniciar para vocês é simulado. Neste domingo, não esqueça que neste domingo tem um simulado de ciência da natureza. Farias Brito. Então, anote aí no seu caderno, anote logo. Simulado Farias Brito. Está disponível a prova desde sábado até domingo, não esqueça, vamos fazer. E ao longo da semana, vamos ter essa correção dessa prova com vocês, ok? Não esqueça, faça o simulado. Quanto mais questões você fizer, melhor, porque você vai aprendendo. Isso aí é lógico, qualquer avaliação. Quanto mais questões eu faço, mais eu vou aprender, ok? E novamente eu reforço. Caderno, caneta, caderno, caneta. O que está acontecendo é que vocês têm que anotar as informações no seu caderno. Professor, mas eu tenho que anotar tudo aquilo que tem nas explicações? Não, você anota o que você considera importante. Tem que ser idêntico com o que está lá escrito. Você pode criar uma linguagem sua, você pode fazer um resumo da aula para você. Lembrando, na aula passada, eu passei um documentário para vocês sobre os transgênicos no Brasil, uma reportagem de 10 anos falando dos transgênicos no Brasil. Detalhe, não é lá com o professor Samuel, não é o professor Samuel aqui, não é nada com o professor Samuel. É uma reportagem da empresa de TV brasileira, uma empresa governamental que criou aquela reportagem. Então, uma estatal do governo que fez aquela reportagem. E como o Enem se espera muito questões ligadas ao governo, ele ser muito nacionalista, então pode trazer reportagem do próprio governo, matérias da TV Brasil, do próprio Senado, do Congresso, então, enfim, fique atento a essas notícias divulgadas pelas redes oficiais do governo, que poderão virar questões do Enem, ok? E aí, se você assistiu o documentário, eu acho que você fez algumas anotações, algumas informações que foi falado lá no vídeo, você foi dando pausa, foi anotando, se você não fez isso, recomendo ver o documentário, anotar essa informação, ok? É crucial, é muito importante essa revisão, ok? Outra coisa que você também deve fazer nesse período de pandemia para facilitar o estudo, assistir a videoaula, anotar as informações, fazer exercício, fazer simulados, responder o máximo de questão possível, sempre para avaliar seu conhecimento, mas também você precisa ler, tem que ler, viu? Você tem que ler, vamos precisar dar uma leitura aí, porque nós estamos falando um assunto bem interessante, então nós precisamos ler, fazer uma leitura, show, aprender, viu? Aí, tecnologia da informação baseada no DNA, que nós estamos trabalhando, biotecnologia, né? Então, o negócio aqui é do bom. Então, é isso que nós temos aqui. Ó. Você pega o seu livro de biologia, eu tô aqui com o meu, dê uma estudada, vê isso aqui hoje, a tecnologia que você estudou, transgênicos, então, DNA recombinante, você deu uma estudada nessa matéria aqui, você viu isso aqui, ó, DNA recombinante na aula passada, deu uma estudada, trabalhou com transgênico, então é isso que você estudou, então pegue seus livros, pegue aí o seu livro, pegue os seus bebês aí, ó. Estude, dê uma leitura, faça uma leitura crucial, viu? Os seus livros, viu? Muito bom. Mas vamos lá. Foi visto na aula passada
fiquei de falar para vocês. Eu fiquei de dar um aviso aí para vocês. Então, na aula passada, fiquei em dar uma revisão para vocês, rever o que foi visto. E nós temos um assunto aí para rever, então vamos lá. Foi visto na aula passada com vocês. Então, nós temos que ver um assunto aí da aula passada, transgênicos. Nós temos um assunto aí para ver sobre transgênico. Então, nosso objetivo de aula hoje é revisar sobre os transgênicos. Então, essa parte que foi trabalhada semana passada com vocês, vocês tinham uma videoaula interessante, que foi, na verdade, um documentário. E transgênico, você viu que a primeira coisa que ele apresentou lá foi que são organismos geneticamente modificados, com alteração no código genético. Qual a primeira coisa que você deve colocar em transgênico? O que é que transgênico vai mudar? Transgênico vai mudar o DNA. Transgênico muda o DNA. E onde é feita essa mudança de DNA? Em laboratório. Então, eu preciso utilizar engenharia genética. Ou seja, se eu quiser modificar um galo para ele crescer mais rápido, se desenvolver em menos tempo, eu vou fazer isso alterando o DNA dele em laboratório. Então, a primeira coisa que eu falar em transgênico é modificação do DNA realizada em laboratório, ok? Então, quando você vê transgênico, que é um assunto que foi bastante trabalhado, o que é que você tem que ver, né? Que transgênico, como eu ressaltei, está ligado ao DNA. São modificações que eu faço no DNA para obter uma determinada característica. Então, o que é que eu vou mudar no DNA? Vou mudar genes. Eu vou mudar genes para obter uma característica. Logo, estou associando a engenharia genética à biotecnologia, crucial nesse assunto. Então, mas o que é o processo de transgênico? Como é que eu crio transgênicos? Se você prestar atenção no documentário, você entendeu bem, eu diria, você deu para entender bem o processo. Primeiro passo que você deve ver, primeiro passo no processo transgênico é identificar uma característica de um ser vivo. Eu desejo colocar em outro. É combinação, vou selecionar o que eu quero de um ser vivo e colocar em outro. Então, esse é o primeiro passo. Identifiquei a característica desejada. E quando eu identifico, eu vou fazer o mapeamento genético daquela espécie que eu quero tirar, identificar onde está o gene, identifiquei o gene que eu quero, eu vou tirar aquele gene de interesse que eu quero e vou colocar na espécie a qual eu quero modificar. Por exemplo, eu quero fazer uma laranja com sabor de maçã. Laranja com sabor de maçã. Então, eu vou pegar lá o gene da minha maçã e vou transferir o gene da maçã para o DNA da laranja, que é o que eu quero. Resultado. Depois eu vou fazer os testes transgênicos que não é liberar de imediato. Depois que eu faço a inserção de genes, eu vou testar aquele meu transgênico. Então, eu vou ver se realmente a minha laranja vai ter agora gosto de maçã, se ela vai se desenvolver bem, se vai ter uma segurança alimentar para ser liberado. Aprovado, desenvolveu perfeitamente a planta, não mudou o gosto, é liberado. Isso é como fazer um transgênico, bem simples. Eu escolho um gene de interesse que eu quero, coloco no organismo que eu desejo modificar, faço o teste se ele vai aceitar a modificação genética. Se aceitar, eu libero. Benefícios globais dos transgênicos, que muitos transgênicos se falam em benefícios globais. Primeiro, a questão de alimentos. Sempre quando cai no Enem, e principalmente agora que o Enem está muito voltar para o capitalismo, você tem que associar que o transgênico é benéfico. O transgênico, ele economicamente é mais viável. Então, questão de alimentos, produção de alimentos, é possível criar alimentos ricos em outros nutrientes, mas também em medicamentos, por exemplo, arroz dourado, geneticamente modificado, pode conter a vitamina A. Então, algumas pessoas que têm dificuldade em ter acesso à vitamina A vão passar a ter, porque quase 2 milhões de pessoas têm deficiência dessa vitamina no mundo. Pode levar até a cegueira, a ausência de vitamina A
provoca a cegueira noturna e a morte. Outra coisa que também que o transgênico tem é a resistência às mudanças climáticas. Eu posso modificar os genes. Então, o milho, por exemplo, o milho se tornou tolerante à seca, né, nos Estados Unidos. Então, modificou o benefício, menos água, menos dinheiro vou gastar. Alimentos para uma população crescente. Então, sabemos que o mundo está crescendo, a população cresce mais rápido que a nossa produção de alimentos. Então, essa teoria aí de Matos, na pessoa da sociologia, sempre fala que um dia nós vamos ter mais pessoas que alimentos. E no Brasil, se você prestou atenção no documentário, o principal transgênico no Brasil, desde 10 anos, é a soja. O Brasil é um dos exportadores mundiais, né? Nós somos referência na soja, junto com os Estados Unidos. E a maioria da nossa soja, se percebe, 96% é transgênica. Então, nós temos 32 milhões de hectares só de soja transgênica, uma área muito grande, isso em dados de 2017. Já o milho, ele varia entre o milho verão e o milho de inverno. Basicamente, este milho verão aqui é o chamado milho safrinha. Professor, mas o que diabo é este milho safrinha que você está falando? O que é este milho safrinha de verão? O milho de verão é um milho que é destinado apenas para ração. Ele não é produzido para consumo humano. É uma produção produzida para ração animal. Então, a qualidade dele não é tão boa assim. Geralmente é produzido após a safra da soja. Então, ele é cultivado, este milho. E é mais para enriquecer o solo. Questão de nitrogênio depois. Já o milho de inverno, este sim, é o milho destinado à produção de ração, de alimentos, não de ração. O amido de milho vem daqui. Então, por isso que a área dele é maior, 91,8%. Já o algodão, né, nós temos aí 78% ele é transgênico. Lembrando, o Ceará já foi um grande produtor de algodão lá no século XVIII, por século XIX. O que aconteceu aqui no Ceará? Nós tivemos uma praga, né, do bicudo, que acabou com nossa produção de algodão, não só no Ceará, mas no Nordeste. E hoje nós temos um milho transgênico. Este milho transgênico, ele é resistente ao bicudo, é a praga, que ataca o botão da flor, vai gerar o algodão. Quando o bicudo ele vai atacar o algodão, a planta libera uma toxina que mata ele. Então, se tornou muito mais eficiente do que você gastar com agrotóxico, por exemplo. E hoje o bicudo se tornou, querendo ou não, uma praga controlada. Aqui no Ceará, no final do século XVIII, século XIX, não tinha essa tecnologia e nós se demos mal. A nossa produção de algodão acabou aqui no Nordeste. No Ceará também, hoje pouco se vê. Mas, vamos lá, né? O que é que nós... Recapitulando bem o assunto. Professor, não entendi ainda bem transgênico. Eu não entendi bem transgênico nessa revisão. Vamos recapitular. Transgênico, primeira coisa, eu quero modificar a minha soja. Meu objetivo é modificar a soja. A primeira coisa, eu vou procurar algo de interesse. Então, na primula, eu tenho ômega 3. Ômega 3, quem assiste TV, vê enquanto tem um propaganda falando de ômega 3, muito bom para a pele, devido ao colágeno, principalmente as meninas querem muito usar ômega 3 porque fortalece o colágeno, que é a proteína que dá elasticidade à pele, mantém a pelezinha de bebê, né? Então, basicamente, o que é que os cientistas fizeram, né? Eu sei que eu tenho uma planta que é rica em ômega 3, a outra não é. Então, o que é que eu fiz? Então, o que é que eu vou fazer? Eu pego essa planta aí, a rica em ômega 3, vou analisar o DNA dela, vou identificar o gene responsável que produz o ômega 3, o gene de interesse. Eu vou analisar também o gene da soja. Por quê? Eu tenho que analisar os dois genes, professor. Primeiro, esse aqui eu tenho que localizar aonde é que eu vou encontrar o gene que produz o ômega 3. No DNA da soja, eu vou procurar saber aonde é que eu posso inserir o novo gene, aonde é que eu posso cortar. Ou seja, eu tenho que procurar
DNA estrutural, chamado DNA lixo. E exatamente os pontos de conexão, os primes e exons, onde eu posso cortar, que são iguais. O prime e o exon, isso aqui, lá no DNA estrutural. Fiz isso, retirei o gene de interesse e insiro no DNA da minha soja. E aí eu vou só analisar geneticamente se deu certo. Quando eu produzir a soja transgênica, agora modificada, ela vai produzir o ômega 3. E, consequentemente, ela vai ter mais valor, porque agora ela tem um nutriente. Então, ela tem uma característica nova, ela é rica em ômega 3, eu tenho o leite da soja se torna mais rico, os seus produtos que vão ser feitos vão ser mais saborosos, porque é rico em ômega 3. Então, pode ser adicionado em diferentes alimentos. Então, eu tenho óleo com ômega 3. Olha, coisa boa. Então, algumas vantagens transgênicas foi falar, né? Redução dos agrotóxicos, que eu posso modificar a planta para ser resistente à praga. Mais alimentos, a questão do milho resistente à seca lá nos Estados Unidos. Comida mais nutritiva, como foi apresentado aqui, a soja rica em ômega 3. A saúde, eu posso ter alimentos mais ricos em nutrientes. O meio ambiente, eu posso favorecer a seleção natural e evitar praga, tolerância à seca. E eu tenho segurança, os transgênicos são testados antes de ser liberados. Outra coisa que você não deve ter visto no documentário, eu tenho que trazer para você não ver essa parte. O que você tem que ver? Tem o transgênico que pode ser classificado em dois tipos. Tem dois processos de transgenia. Então, esses dois processos, eu até recomendo que você anote no seu caderno para não ficar como dúvida. Vai que você cai no Enem, aí você vai dizer, mas o professor nunca falou disso. Eu falar de transgênico, nunca disse essa classificação. Então, eu tenho o autotransgênico e o alotransgênico. Os nomes são bem parecidos. Isso é típico para cair em prova de vestibular, principalmente em segunda fase, porque são nomes parecidos e leva o aluno à dúvida do processo. Mas se cair no Enem, pode cair um deles. O autotransgênico, que é isso, autotransgênico? Eu vou trocar informação genética da mesma espécie, ou seja, eu tenho uma espécie de tilápia e eu quero modificar ela com uma característica de outro peixe. Ou seja, eu vou pegar a célula de tilápia, o DNA dela, e vou inserir um gene de interesse no peixe. E vou transferir para a minha nova tilápia. Então, é o transgênico. Eu não estou modificando, eu estou só trocando genes. Porque alguns, lembre, adaptação de espécie. Algumas espécies sofrem adaptações ao ambiente. Resultado, apresentam modificações genéticas ao ambiente. Que a espécie que eu tenho é a mesma, mas não está ainda modificada. Por exemplo, os cães. Os cães eu tenho diversas raças, que tem cão adaptado ao frio, ao calor. Então, no exemplo típico, eu quero modificar meu cão, que é adaptado ao calor para o frio. Então, eu vou pegar o gene que tem essa característica de ser mais resistente ao frio, eu vou inserir no DNA dele e vou criar esse animal agora resistente tanto ao calor como ao frio. O alotransgênico, que é o mais comum, eu vou modificar as características, eu vou combinar duas espécies. Eu tenho uma espécie da enguia, que é uma espécie mais resistente ao ambiente aquático, a qualidade baixa de água, e vou colocar no DNA da tilápia, porque aí quando eu for criar a tilápia lá no meu tanque de água, se a água ficar com baixa qualidade, o peixe não vai morrer, porque ele tem a resistência da enguia à qualidade da água, quando é baixa. Isso aqui é chamado alotransgênico, então não esqueça. Alotransgênico, DNA da mesma espécie, só que com modificações genéticas naturais. Alotransgênico, DNA de espécie diferente que eu vou modificar, criando uma nova característica. E, basicamente, você deve ter visto, entender como é que, professor, mas como é que eu corto isso? Como é que é possível fazer esses cortes no DNA? Então, basicamente, o que foi possível? Foi porque nós descobrimos as chamadas enzimas de restrição. Quando falar de termo enzima de restrição, associa a tesoura. São enzimas capazes de cortar o DNA perfeitamente. Eu posso cortar, ou seja, separar a ligação fosfodiéster. Lembra a ligação fosfodiéster? Fosfato para a pentose do DNA, ligando sempre do carbono
5 do fosfato para o carbono 3 da pentose. Então, eu vou lá e corto, separando algo de interesse. Então, cortei, beleza, eu posso cortar. Mas o que é que eu preciso depois? Foi descoberto que também existe outra enzima chamada ligase. Olha o termo, a cola. Eu posso colar fragmentos de DNA com essa enzima, conectar um ao outro. Ou seja, eu corto o gene e eu posso colar. E aí eu tenho o chamado DNA transgênico. Eu posso fazer isso, é bem simples. Eu faço o mapeamento genético, identifiquei o gene que eu quero, vou usar a enzima de restrição, corto ela, depois eu vou pegar o gene de interesse que eu já cortei, vou colar no DNA que eu quero, criando transgênico. Então, basicamente, parte do material genético de um organismo é retirado e depois unido a outro organismo. É bem simples. Os transgênicos são utilizados principalmente na agricultura, desenvolvimento de plantas mais rápidas, está aqui o símbolozinho, resistente à praga. A produção de insulina, por exemplo, foi produzida a partir dela, dos transgênicos. Então, basicamente, é isso. E aí nós temos chamado, mas como foi que surgiu esse processo? Realmente é possível fazer esse corte? A partir daqui, ó. Dessa parte aqui, ó, da produção de insulina, foi possível que as bactérias têm uma estrutura chamada de DNA de plasmídio. É um DNA circular. O plasmídio da bactéria é o DNA recombinante, ou seja, é uma cópia que a bactéria tem. Como a bactéria é um ser procarionte, o DNA dela está disperso no citoplasma. Qual é o problema? Qual é o risco de sofrer mutações mais facilmente que o nosso, que está dentro do núcleo, está seguro. E ela tem uma cópia de segurança, tem aquele CDzinho de segurança. O que é isso? O plasmídio ele vai ser uma cópia. Quando sofre alteração no DNA cromossômico, ela vai lá no plasmídio e confere. Está igual os dois? DNA cromossômico e plasmídio? Não. O DNA cromossômico está diferente. Então, o que, é que ela faz? Ela corrige e fica igual ao plasmídio. Então, e aí descobriram nós cientistas que o que nós modificar no plasmídio, a bactéria modifica no DNA cromossômico e passa a produzir aquela nova característica. Então, foi o que nós fizemos. Então, na biotecnologia, nós pegamos lá o plasmídio, cortamos o plasmídio, cortamos um DNA humano com a enzima com o gene da insulina, colamos o gene da insulina ao plasmídio da bactéria. O que acontece? A bactéria agora tem um DNA recombinante. O plasmídio dela agora tem um gene humano. Quando ela comparou com o DNA cromossômico, percebeu que são diferentes. Foi o que ela fez? Ela fez a multiplicação e a correção do DNA dela. Agora, esse DNA cromossômico aqui tem um gene humano. Passou a produzir a insulina. Só que a bactéria descobriu que aquela substância não serve para ela. Então, ela libera para fora. E aí nós filtramos o material liberado pela bactéria. Então, quando se fala em DNA recombinante, associa a bactéria. É o DNA presente na bactéria chamado de plasmídio, que nós podemos modificar em inserir genes. E fique de olho nas embalagens. Isso aí é uma dica aí para você. Fique de olho nas embalagens dos transgênicos. Como é que a gente fica um transgênico? Símbolozinho aqui, ó. Um rótulo, um teio, um triângulo. Certamente, se você for agora na sua casa, olhar os alimentos que tem aí na despensa, no armário, onde os seus pais guardam os alimentos, você vai encontrar algum alimento com este símbolo. E o Brasil, o principal produto mais modificado e autorizado é o soja e milho. Milho, principalmente milho de inverno, que é produzido para alimentação humana, para a produção de amido. Então, fique atento neste ponto. Também foi feito um exercício para vocês. Inclusive, falando nesse exercício, alguns alunos se deram bem, tiraram nota boa. Mas eu recomendo, ser consciente, faça o exercício de acordo com o seu conhecimento. Não vá lá no Ctrl+C e Ctrl+V. Dá uma pesquisada na resposta. Tente fazer com o seu conhecimento. Outros alunos fizeram com o seu conhecimento, alguns não fizeram com compromisso e o resultado foi notas baixas. Outros tiraram notas boas. Continue assim. Lembrando que no dia do Enem você não vai ter como constar a prova, viu? Então fique atento. A primeira questão, nós temos aqui falando do milho transgênico. Produzir a partir da manipulação do original, com a transferência de gene de interesse. Então, a característica de interesse será manifestada em decorrência de quê? O que vai ser modificado? Se você prestar atenção,
ela vai aparecer a partir da tradução do RNA mensageiro. Ou seja, eu modifiquei o DNA recombinante, mas para eu ter certeza que ele vai dar certo, ele tem que se criar uma cópia de um RNA. E tem que ser o RNA mensageiro, porque o RNA mensageiro é o que vai levar a mensagem lá para o ribossomo para produzir a proteína, o polipeptídeo, a partir da informação do gene que foi produzido no meu RNA mensageiro. Então, a tradução que ele fala é esse processo aqui. Eu tenho o gene 1, que é o gene modificado, cria-se o RNA mensageiro, o RNA mensageiro cria a proteína, não esqueça. Isso aqui é o dogma da biologia. O DNA cria o RNA e o RNA cria a proteína. Por isso que a tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Não é da transcrição do DNA transportador, não é a partir da duplicação do DNA, porque se o DNA duplicar, eu não sei se ele vai dar certo, ele só duplicou. Eu tenho que saber, meu transgênico só dá certo quando ele cria o RNA. Isso é outro detalhe importante, só tem um transgênico quando ele consegue criar um RNA. Esses outros tipos de RNA aqui eu não vou falar, porque isso aqui não está ligado a transgênico, está ligado a regulação genética, outro processo bem diferente. A partir da síntese de carboidratos. Não, na verdade, não. Todo transgênico vai sintetizar proteína, e essas proteínas vão influenciar nos carboidratos, ok? A questão 2, ele fala da modificação genética de plantas e considerando a organela. Para resumir mais a nossa aula. Qual é a organela que poderia ser modificada? Professor, não entendi essa questão. Por que você não falou que transgênico não fala de DNA? Então deveria ter um núcleo como uma das alternativas, mas não tem. Só que nós temos que lembrar onde que eu encontro DNA dentro das células, porque ele fala que é uma planta. Se é uma planta, então é um organismo eucariótico. Logo, ele tem DNA no núcleo, mas também tem DNA fora do núcleo. Aonde é que eu vou encontrar DNA fora do núcleo? Em duas estruturas, duas organelas. Cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese, e a mitocôndria, que é a alternativa verdadeira. A única alternativa que tem o DNA próprio é essa aqui, ó. Lisossomo não tem. Lisossomo é digestão intracelular. Peroxomo tá ligado à água oxigenada, então é intoxicação da célula, então vai tirar substâncias tóxicas. Complexo de Golgi é secreção celular, guardar um produto que a célula não precisa. Retículo plasmático, produção de lipídios ou carboidrato. Nada a ver. Agora, mitocôndria, que é essa organela que vocês estão vendo, geralmente cilíndrica, também é um condricoma, devido às cristas dela, possui DNA e ribossomo. E a função dela é respiração celular. Então, a única organela que tem DNA e, como eu falei, transgênico precisa de DNA. Então, logo, essa é a alternativa. Professor, mas eu não lembro bem dessa mitocôndria. Reforçando aí para você que não viu mitocôndria. Não lembro primeiro. Mitocôndria é uma organela de origem endossimbiótica. Professor, o que é endossimbiótica? Eu não lembro. Endossimbiótica é a teoria que diz que uma bactéria se juntou com a nossa célula eucariótica ancestral. A partir dessa fusão entre a célula eucariótica primitiva e uma bactéria, surgiu a mitocôndria. Então, a nossa mitocôndria seria uma bactéria que foi integrada a nós. Uma bactéria que acabou sendo integrada à célula eucariótica e se tornou um único organismo. Por isso que ela possui DNA e ribossomo próprio, como uma bactéria. Porque bactéria só tem ribossomo como única organela, mas tem DNA próprio. Então, além disso, ela tem autoduplicação. Ela se duplica sozinho, a mitocôndria. A principal função dela é respiração celular, então é produção de energia, produção de ATP. Que aí entra aquele processo de 3 etapas, né? 3 etapas. Glicólise, quebra da glicose. Ciclo de Krebs, onde eu vou quebrar o ácido pivurato, o ácido pivúrico, liberando o hidrogênio. E depois entra o oxigênio, onde eu vou na cadeia respiratória. Lembrando que na segunda etapa, no ciclo de Krebs, é que é produzido o gás carbônico, nós liberamos para fora. A herança é materna, então todo o DNA da mitocôndria vem da nossa mãe, então basicamente é essa informação. Então, quando falar em origem endossimbiótica de processo, uma bactéria se fundiu à célula eucariótica
e passou a se transformar na mitocôndria, ok? A questão 3 é de uma universidade diferente, né, lá do Paraná, e vocês têm uma questão bem diferente falando da produção do milho no Brasil, bem de encontro ao que foi visto no documentário. E se você prestou atenção, o que você descobriu que a alternativa correta é que, através da tecnologia de DNA recombinante, foi possível produzir plantas geneticamente modificadas com um gene bacteriano, ao que confere resistência às pragas e lavoura. Claramente, já vai falar de transgênico no texto. Crescimento desempenha um papel considerável no Brasil. E quem assistiu o documentário, quem assistiu lá o documentário, viu que as principais modificações dos transgênicos brasileiros foi a inserção de genes bacterianos a essas plantas para se tornar resistente a lavouras. Era uma questão que você, que prestou atenção no documentário, acertaria facilmente. Ok? E, não, professor, mas o que é esse tal de DNA recombinante que a questão fala? Que eu acho que eu me perdi nesse assunto aí. O DNA recombinante é essa parte aqui, o DNA da bactéria, chamado de plasmídio, o DNA circular, o DNA fechado. O que acontece? Eu pego um gene de uma célula eucariótica de interesse e insiro dentro do DNA da bactéria, no plasmídio. Eu vou lá, corto o plasmídio com a enzima de extinção, corto o gene do DNA da célula eucariótica que eu quero, com a enzima de extinção, e vou colar no plasmídio com a ligase, criando o DNA recombinante, porque aí eu fecho esse DNA e volto para a bactéria. Quando eu voltar para a bactéria passa a produzir aquela característica de interesse. Logo, eu sei que eu cortei o gene certinho. Se eu cortei o gene certinho e a minha bactéria produziu a proteína que eu queria, então eu posso pegar esse gene que eu cortei certinho e colocar na célula eucariótica. Ou seja, eu posso botar numa planta, vou lá e produzir a característica que eu quero. Por isso que é chamada DNA recombinante. A questão 4, essa está bem fácil. Se você prestar atenção na aula, veja, bactéria, isolou seu DNA bacteriano, fez a clonagem de DNA, fez a extração de gene de interesse que eu queria e inseriu dentro da planta. A planta agora é uma mistura de planta e bactéria. O que é que eu tenho? Eu fiz um transgênico. Essa é uma questão de nível fácil do Enem. Muito fácil. Eu criei um clone? Não. Apesar que tem uma pegadinha aqui, ó. O Enem colocou, clonagem de DNA. Mas a clonagem de DNA que está se falando aqui é a clonagem de genes diferentes. Uma planta híbrida. Esse termo aqui seria um cruzamento de duas plantas diferentes. Eu teria isso aqui. Uma planta mutante é a planta sozinha fosse capaz de sofrer uma mutação. Uma planta adaptada, se ela adaptasse ao ambiente, não foi isso que aconteceu, ela recebeu o DNA da bactéria. A última questão que vocês tinham aí no caderno de vocês foi a palavra biotecnologia, que foi a primeira aula que você recebeu um texto, recebeu um vídeo lá do professor Samuel para você ver. E nessa aula, você aprendeu o que é biotecnologia. Então, as bactérias modificadas passaram a produzir insulina. Como? Com esse DNA codificante da insulina humana, recebeu o DNA humano. Ou seja, basicamente, pegou-se uma célula de DNA humano, lá do pâncreas, onde produz a insulina, pegou a bactéria, pegou o plasmídio da bactéria, o DNA recombinante, cortou, colocou o gene humano e a bactéria passou a produzir a insulina. E quando ela produzir essa insulina, ela passa a liberar para fora. E aí nós vamos capturar a insulina bacteriana. Por isso que a sequência de DNA codificante é insulina humana. Professor, mas não entendi bem esse assunto. Não entendi bem essa parte aí que você falou. Foi bem rápido aí o assunto. A tecnologia do DNA recombinante, a questão 5, fala do primeiro transgênico, que é a bactéria E. coli. Ela sofreu a adição de um gene humano lá na década de 80 e passou a produzir a insulina. O que acontece? Nós descobrimos qual é o gene da célula humana que produz a insulina. Descobrimos que a bactéria tem um plasmídio. Se eu cortar o plasmídio e colocar qualquer gene de interesse dentro dele, ele vai fazer a bactéria produzir aquela nova substância. Então, nós pegamos o gene da insulina humana, colocamos no plasmídio, criamos o DNA recombinante, porque agora é o DNA bacteriano e humano, inserimos dentro da bactéria, a bactéria passou a produzir
essa nova característica porque ela viu que o DNA cromossômico dela está diferente. Ela fez a modificação. O que acontece? O DNA cromossômico passou a ter a insulina como um dos genes, passou a produzir essa substância, só que ela percebeu que a insulina não serve para ela, para nada. Então ela passa a liberar a insulina para fora. E aí nós fazemos a filtragem do material liberado pela bactéria. Nós temos a insulina, um produto bem mais barato, que antes era produzida a partir de porco e boi, frigoríficos. Retirava-se o pâncreas destes animais e produzia essa insulina. Porque a quantidade era muito pequena e essa contaminação era muito grande. Naturalmente, para quem não sabe como é o processo da produção da insulina, eu vou lembrar. Você acabou de almoçar, né? Então, acabou de almoçar agora, foi assistir a aula de biologia. O seu almoço, ele vai estimular as células betas do pâncreas. Quando ela estimula as células beta do pâncreas, por que foi estimulado? Porque aumentou a taxa de glicose, você não comeu? Então, vai ter carboidrato no seu alimento. E aí ela passa a produzir a insulina. O pâncreas passa a produzir a insulina em resposta ao estímulo das células beta. A insulina, ela vai se jogar na corrente sanguínea para estimular o quê? O fígado a absorver a glicose em excesso e transformar em glicogênio, armazenar. Só que fica armazenando, o que acontece? Vai chegar um ponto que vai dar uma baixa taxa de glicose. O que acontece com isso? Eu tenho pouca energia circulando no meu sangue. Então, eu vou estimular as células alfa do pâncreas. O que as células alfa do pâncreas faz? Libera o glucagon. O glucagon ele vai ativar a quebra do glicogênio, liberando a glicose, aumentando a taxa de glicose no nosso organismo, aumentando a taxa de energia. Lembrando, não esqueça, glucagon e insulina são duas proteínas, são dois hormônios responsáveis por controlar a nossa taxa de glicose. São proteínas com função hormonal, ok? Pâncreas e fígado são dois órgãos anexos, são estruturas anexas ao sistema digestório, ok? E agora vocês têm um conteúdo novo. Daqui a pouco vocês vão ver um novo conteúdo. Eu tenho 3 vídeos para vocês. 3 vídeos aí legal para vocês. 3 vídeos falando de clonagem. Primeiro vídeo que você deve assistir é uma reportagem do Fantástico lá sobre a ovelha Dolly, quando foi a primeira vez que foi divulgada o clone da ovelha Dolly, lá em 1997. Então assista a reportagem do Fantástico, você vai ver que é uma reportagem antiga, mas ela vai mostrar como foi criada a ovelha Dolly, os impactos na época, para você ter um contexto histórico do clone. Depois, você tem um vídeo 2, é um vídeo mais voltado para o Enem, explicando os tipos de clonagem. Há vários tipos de clonagem, desde as naturais a utilizar na biotecnologia, ok? O vídeo 2 fala do tipo de clonagem. O vídeo 3 é um documentário da Discovery falando da clonagem hoje. Quais os impactos da clonagem hoje? O que é que a clonagem poderá hoje? Ou seja, você vai ter uma noção histórica que causou o primeiro clone, que foi lançado lá no final da década de 90. O avanço da ciência hoje, no vídeo 2, traz as diferentes técnicas de clonagem foram criadas no vídeo 2. Anote essa informação do vídeo 2 no seu caderno. Então, anote essa informação do vídeo 2 no seu caderno, isso é crucial do vídeo 2. Não esqueça. O vídeo 3 traz uma atualidade, que é a clonagem hoje. Então, ele é mais atual, então presta atenção. Depois, nós temos 10 questões para vocês sobre clonagem. Responda com calma. Lembrando, não vai aparecer para você na resposta lá qual é a alternativa correta. Se você notar, eu tirei essa opção. Só vai aparecer sua nota. Então, professor, eu fiz 10 questões, acertei 6. Como é que eu sabia qual era a questão certa? Eu estou mandando para você, sempre, eu vou lá, faço a correção da atividade, modifico o formulário para você agora visualizar a questão certa e a resposta errada. E libera a nota para o seu e-mail com minha correção. Você recebe por e-mail a modificação. Quando você recebe aquele e-mail, o professor liberou a nota para você,
Se você abrir o formulário, você vai ver agora a resposta certa e a resposta errada. E quando nós falamos de clonagem, que é a aula de hoje, que nós vamos trabalhar com essa ovelha Dolly, você tem que ver que é bem simples. Eu pego a célula, o primeiro passo é descobrir a matriz, ou seja, eu tenho aqui o animal que eu quero clonar, então eu vou tirar uma célula dela, só que eu tiro uma célula somática, ou seja, uma célula da pele. Não posso pegar a gameta, não posso copiar a gameta. A gameta só tem a metade da informação genética. Depois, o que eu faço? Eu peguei a célula que eu quero, a célula somática, com todos os 46 cromossomos, eu vou colocar dentro do núcleo da célula da mãe que eu quero gerar o filho. Então, vou lá, coloco dentro do núcleo. Só que eu tiro o DNA do núcleo dessa indivíduo, ok? Eu tiro o DNA dessa mãe de aluguel, porque eu não quero o DNA dela, só quero o DNA do meu clone. E aí eu faço a fusão do núcleo, faço a união do núcleo, resultado, o núcleo passa a multiplicar as células. Lembra da embriologia? Agora eu tenho um núcleo com 46 cromossomos, porque vem dessa célula aqui, ó. Se tem 46 cromossomos, eu tenho uma célula completa, que entra em processo de embriologia. Eu vou ter a formação dos chamados blastômeros, duas células idênticas por mitose, que multiplica, depois forma-se a mórula, com 32 cromocélulas, depois da mórula forma a blástula, da blástula forma a glástula, depois a notocórdia, forma o embrião, gerando o feto. E aí, a minha barriga de aluguel vai gerar um embrião, vai gerar um filho, que é um clone, que vai ter o DNA exclusivo da matriz, nada dela aqui. Eu não vou ter nenhum DNA dela, com exceção da mitocôndria, porque a mitocôndria vai estar fora do núcleo, foi tirada apenas do núcleo do óvulo. Então, o DNA mitocondrial é da mãe de aluguel, ok? Isso é um resultado de cópias idênticas. E aí, turma, o que é que nós temos, né? Então, você viu? Essa é a revisão da nossa aula. Não esqueça, anote as informações no caderno, anote, faça um estudo do seu livro, faça uma leitura, leia o livro, boa aula. E não esqueça, daqui a pouco, depois da minha aula, tem aulão de física com Elaine e Denis. Um aulão show de física, Elaine e Denis, não perdam. Não perda também de fazer o simulado do Farias Brito no final de semana. E não esqueça de fazer a minha atividade, assistir os 3 vídeos, assistir esse vídeo da revisão, fazer a atividade, responder 10 questões, marcar no final como aula concluída e qualquer dúvida é só você me chamar no PV, viu? Qualquer dúvida me chama que eu respondo você. Não sei se imediato, mas eu prometo responder.